Olá, família vascaína! O Vasco da Gama emitiu uma nota garantindo que está preparado para assumir a gestão provisória do Maracanã. O Vasco da Gama gostaria de informar ao público que, em vista da recente decisão do Tribunal de Contas do Estado, TCE, em 5 de abril de 2023, que manteve suspensa a licitação do Maracanã sem prazo definido para que seja realizada, e considerando que o atual termo precário de permissão de uso, TPU, do Maracanã, firmado em caráter emergencial com o Flamengo, terá seu prazo expirado no próximo dia 25 de abril. Gostaríamos de apresentar as seguintes informações. O Vasco da Gama expediu ontem, 11 de abril, nova notificação para a Secretaria de Estado da Casa Civil ratificando seu interesse em participar do novo TPU do Maracanã, como já havia manifestado por diversas vezes, inclusive em outubro passado, quando da última renovação do TPU, momento em que teve seu pleito ignorado, tendo o Estado celebrado a 6ª renovação emergencial do TPU com o Flamengo. O Vasco da Gama afirmou ao Poder Público Estadual que tem proposta pronta para assumir o próximo TPU do Maracanã, em condições financeiras mais vantajosas para o erário público do que as atuais, e que concorda com todos os demais termos e condições do TPU ora em vigor. O Vasco da Gama assume o compromisso de garantir a realização no Maracanã das partidas previstas nas competições nacionais e internacionais que estão sendo disputadas por Flamengo e Fluminense. O Vasco da Gama garante que sob sua gestão o Maracanã retomará sua característica de equipamento público, aberto a todos os clubes e seus torcedores, em igualdade de condições conforme disposto nas regras do termo de referência e no próprio TPU, fato que infelizmente não vem sendo observado pelos atuais gestores. O Vasco da Gama confirma que terá parceria com a W Torre, principal empresa gestora de estádios e arenas no Brasil, e com a Legends, gigante mundial do esporte e entretenimento, que participa da operação dos principais estádios do mundo, como Santiago Bernabéu, Espanha, e Etihad Estádio, Inglaterra. O Vasco da Gama e seus parceiros adotarão as melhores práticas internacionais para melhorar a qualidade da experiência dos torcedores e também a gestão do gramado do Maracanã. O Vasco da Gama entende que o regramento público e seus preceitos devem ser obrigatoriamente seguidos no processo para o próximo TPU do Maracanã, onde não há dúvidas que o governo do estado deverá realizar um procedimento de seleção, através de chamamento público ou outro procedimento congênere, que assegure a publicidade, a impessoalidade dos participantes e condições mais vantajosas para o erário público, como recomenda o TCE. Importante ressaltar: esse processo propiciará recursos adicionais que poderão viabilizar investimentos em áreas como educação, saúde e segurança pública. O Vasco da Gama e seus parceiros estão prontos para assumir imediatamente o Maracanã e trabalhar de forma construtiva e colaborativa com as autoridades do Estado, Flamengo, Fluminense, clubes, mídia, federação, confederação, torcedores e todas as partes interessadas na boa gestão do Maracanã. Por fim, é importante destacar que o Vasco da Gama é uma instituição mais que centenária, sendo o Maracanã parte indissociável de sua história, palco do qual foi o primeiro campeão, e lá tendo disputado e conquistado seus principais títulos. O Vasco da Gama entende que Maracanã é o maior templo do futebol mundial e que o futebol sempre deverá ser a prioridade do estádio. Informações sobre ingressos para Atlético Mineiro e Vasco. O torcedor vascaíno que quiser comprar ingressos online para o jogo, poderá fazê-lo pela internet. É importante ressaltar que o e-ticket, QR Code, só estará disponível para download 6 horas antes do início da partida. As vendas começarão em 13 de abril às 11 horas e a entrada para o estádio será feita através da rampa de integração, portão B1, no setor amarelo superior. O preço dos ingressos é de R$ 80 inteira, ou R$ 40 meia entrada. O Vasco da Gama enviou um novo ofício ao governo do Rio de Janeiro solicitando que seja realizado um chamamento público para a gestão temporária do Maracanã e cobrando uma resposta sobre a realização do jogo contra o Palmeiras. O Vasco da Gama está lutando publicamente pela administração do Maracanã e está buscando resolver a questão fora dos tribunais. Nesta segunda-feira, o clube enviou uma nova notificação diretamente para a Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama enviou um documento para a Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cobrando uma resposta sobre o chamamento público para concorrência temporária pela administração do Maracanã, que está prestes a expirar em 13 dias.
O clube deseja concorrer e apresentar a melhor proposta para o atual termo de permissão de uso, TPU, e também para a licitação prevista para gerir o estádio por 20 anos, que está suspensa desde outubro do ano passado por decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A atual administração é feita pela dupla Flamengo e Fluminense. No ofício enviado pela diretoria do Vasco da Gama à Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, também foi mencionada a ausência de resposta para a realização do jogo entre Vasco e Palmeiras, marcado para o dia 23 de abril no Maracanã. O pedido foi feito um mês antes da partida, em 23 de março, mas ainda não houve uma resposta da gestão do estádio para permitir a abertura das portas. O Vasco cobrou novamente a gestão do Maracanã no dia 3 de abril, mas recebeu como retorno que o pedido está em análise. Flamengo e Fluminense possuem 9 jogos programados para todo o mês de abril e são contrários à cessão do Maracanã ao Vasco devido às condições do gramado. É provável que uma resposta positiva ou negativa só seja dada no final desta semana ou início da próxima, pouco antes do jogo do Vasco pela segunda rodada do campeonato, que acontecerá no domingo. O Fluminense também tem um jogo programado para o sábado pelo Campeonato Brasileiro. O contrato de permissão de uso, TPU, do estádio Maracanã contém uma cláusula que prevê a igualdade de tratamento entre os clubes que desejam utilizar o estádio, sem qualquer tipo de favorecimento. Além disso, o TPU proíbe a cobrança adicional de valores aos clubes que não estão incluídos no contrato, garantindo a transparência no uso do estádio. Fica vedado ao permissionário o favorecimento a uma ou mais de uma agremiação, clube, associação ou confederação desportiva, por meio de oferta de utilização exclusiva ou preferencial do complexo, e em especial, do estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, assim como a imposição de tratamento comercial injustificadamente distinto ou discriminatório, que represente ônus excessivo e ou a prática de atos que resultem em vedação de acesso à utilização do conjunto às agremiações, clubes, associação ou confederação. Trecho extraído do contrato de TPU assinado entre o governo e Flamengo e Fluminense em outubro do ano passado. No último dia 7 de abril, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, solicitou à Secretaria Estadual da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro que fornecesse novas informações em um prazo de 15 dias, ou seja, até o dia 20 de abril. A solicitação foi feita devido às impropriedades e irregularidades identificadas pelo TCE no procedimento de licitação. Em resposta ao pedido de novos esclarecimentos feito pelo TCE, a Secretaria Estadual da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro afirmou que entendeu a necessidade de mais informações em pontos específicos do edital de concessão do Maracanã, quanto à possibilidade de realizar um novo chamamento público. A Casa Civil afirmou que o Estado ainda aguarda ter conhecimento integral do voto do TCE para realizar os ajustes necessários. O governo se comprometeu a colaborar e cumprir todas as exigências para que o processo de concessão do estádio seja retomado o mais breve possível. Luiz Melo, diretor-geral do Vasco, expressou sua insatisfação por ainda não ter sido chamado para discutir a gestão do Maracanã, mesmo estando próximo do fim do atual TPU. Ele afirmou isso durante uma entrevista coletiva. Eu acho inaceitável não estarmos sentados na mesa para discutirmos o Maracanã. Desde o começo conversamos com todos os agentes importantes nesse processo. Trouxemos parceiros importantes. O Maracanã é importante, é a casa do Vasco. Não só falamos publicamente, temos feito reuniões com o governo, com a Casa Civil, colocamos o Ministério Público. Temos interesse no Maracanã, vamos participar e achamos inaceitável não sermos chamados para participar, disse o dirigente. O elenco do Vasco da Gama é o 9º mais valioso do Campeonato Brasileiro, com um valor de mercado estimado em 426,6 milhões de reais. Roberto Dinamite continua sendo o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro com um total de 190 gols marcados ao longo de sua carreira no torneio. Em entrevista coletiva, o diretor-geral do Vasco, Luiz Melo, abordou vários assuntos relacionados ao clube. Luiz Melo, CEO do Vasco, realizou uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa nesta quarta-feira para discutir os novos planos do programa de sócio-torcedor do clube. A reformulação do programa incluiu a criação de novas categorias e um reajuste nos valores, que, segundo Melo, se tornaram inevitáveis, já que o programa não havia sofrido reajuste nos últimos 4 anos.
Analisamos desde o ano passado a questão do sócio-torcedor. O sócio-torcedor tinha uma vertente do check-in, tinha por histórico a questão da Black Friday, do desconto, e aos poucos a gente vem mudando o contexto. Fizemos uma análise histórica de como era até chegar nesse modelo. Hoje vamos ter duas linhas de receitas. Do sócio-torcedor com prioridade, que membro poderá pagar um valor, e o valor de ingressos. Vamos ter duas linhas de receitas diferentes. Ano passado, dependendo do jogo, teve até este ano, uma mensalidade do sócio era mais barata que o ingresso. Se o Vasco jogava em casa 2 ou 3 vezes, ele pagava 1 e ia 3 vezes. Se analisarmos alguns jogos, a quantidade de sócios torcedores na social e nas arquibancadas não era condizente. A pessoa fazia o check-in e não vinha ou repassava. Aí começamos a criar um problema estrutural no nosso sócio torcedor. Resolvemos atacar esses problemas, a questão dos check-ins, da CBF, a falta de comprometimento dos check-ins, para que tivéssemos o melhor plano de sócio-torcedor. O CEO do Vasco, Luiz Melo, deu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira no CT Moacir Barbosa para apresentar os novos planos do programa de sócio-torcedor. O programa foi reformulado, com reajuste nos valores e criação de novas categorias. O Vasco considerou que o aumento nos preços era inevitável, uma vez que o programa de sócio-torcedor não tinha sido reajustado há 4 anos. São 7 categorias disponíveis, sendo a mais cara a Dinamite Eterno, no valor de R$ 708 mensal, que dá direito a check-in em todos os jogos e setores, além de um convidado com check-in e outro com desconto de 50%. A categoria também inclui outros benefícios. Confira todos os planos aqui. Luiz Melo acredita que o reajuste é algo que vai acontecer com todos os clubes. Estamos discutindo há quase 3 meses esse processo e vimos que outros clubes também vão fazer isso. Vai acontecer isso no mercado. O mercado vai ter que se adaptar. Esses planos de check-ins que você paga, com esses descontos nos bordeiros, você terá alguns milhares de reais que você vai ter que pagar. Luiz Melo. Segundo Luiz Melo, as mudanças no programa de sócio-torcedor foram necessárias para evitar um impacto financeiro negativo no clube, que poderia chegar a milhões de reais, devido às determinações da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Na questão da CBF, a Ferj já tinha isso, no borderô da Ferj era diferente. A CBF lançou isso depois no RGC, que acabamos entrando depois. Antigamente tínhamos outras análises de artigo por artigo. Não entramos, não aprofundamos. Quando vimos como seria para o Campeonato Brasileiro, vimos que isso teria um impacto em alguns milhões no nosso dia a dia. Como estávamos remodelando, resolvemos incorporar isso. Quem já é sócio-torcedor e possui um plano ativo não precisa migrar agora para os novos planos. No entanto, na hora de renovar o contrato, será necessário se adequar aos novos modelos. Após o término desses contratos, os sócios que quiserem continuar deverão adquirir um novo plano, respeitando as categorias disponíveis atualmente. São Januário é um estádio antigo, que precisa de algumas mudanças estruturais. E aos poucos a gente vem fazendo isso. Desde o ano passado, a gente entende que a logística de chegada em São Januário não é interessante. Fizemos uma concorrência para anunciar uma nova tiqueteira e em breve vamos anunciar uma nova tiqueteira. Então, justamente melhorando a experiência do torcedor. Outra discussão do torcedor é em relação aos bares. Fizemos uma concorrência, fomos a público para dar uma nova oportunidade ao torcedor e em breve vamos anunciar isso. Além disso, entendo que a jornada do torcedor temos que encarar ela. Vamos atacar todos os pontos aos poucos, mas entendemos que é um processo. Não adianta eu falar que vou mudar tudo 2 meses, 3 meses. Entendemos que a torcida é ansiosa, mas temos que fazer isso dentro de um prazo que faça sentido. A manutenção de São Januário é complexa. Eu sei que o torcedor quer todas as mudanças ao mesmo tempo, quer chegar aqui e ter uma arena de Copa do Mundo, mas não conseguimos ao mesmo tempo. O anseio do torcedor é o nosso. Resolvemos fasear as mudanças. A SAFI tem 7 meses de criação e resolvemos focar em algumas melhorias de infraestrutura. A primeira foi no CT, fizemos algumas melhorias. O estacionamento era esburacado, compramos novos equipamentos, melhoramos estruturas de academias. Depois começamos a dar estrutura na base. Vamos chegar em São Januário. O problema é que lá há muitos anos não tem uma obra estruturante. Você sempre vai fazendo maquiagens. Todo mundo que chega em São Januário, a questão da limpeza.
Não é simplesmente fazer uma limpeza. Você tem camadas de tintas e camadas de tintas, que se você chegar lá e jogar um jato, elas saem. Mas a estrutura de São Januário não tem impermeabilizantes. Então, você está gerando um problema. Você vai limpar, vai ficar bonito, mas terá um problema estrutural. Tudo que a gente faz, você tem que considerar que temos jogos. Nessa pausa, resolvemos melhorar o gramado, pois entendemos que o gramado é importante. Depois vamos para o banheiro, que é algo que o torcedor reclama muito. O Maracanã é um tema importante que temos que colocar na mesa. O Vasco, desde o momento da virada de Safi, sempre dissemos que o Vasco tem que estar no Maracanã. O Maracanã é a casa do Vasco e vai continuar sendo a casa do Vasco. Eu acho inaceitável não estarmos sentados na mesa para discutirmos o Maracanã. Desde o começo conversamos com todos os agentes importantes nesse processo. Trouxemos parceiros importantes. O Maracanã é importante, é a casa do Vasco. Não só falado publicamente, temos feito reuniões com o governo, com a Casa Civil, colocamos o Ministério Público. Temos interesse no Maracanã, vamos participar e achamos inaceitável não sermos chamados para participar. A gente entrou na justiça para podermos jogar no Maracanã contra o Sport. Sabemos da importância do Maracanã para os vascaínos. Se for preciso entrarmos na justiça novamente, vamos entrar. O Vasco, no começo do ano, fez uma das maiores janelas da história do Vasco. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. Fomos criteriosos na aquisição de atletas, eram atletas com potencial de crescimento, mas a maioria já atletas com Copa do Mundo, seleções. O Vasco, ao mesmo tempo que trouxe 14 atletas, tivemos que dispensar outros 20. Trouxemos diretor técnico, um novo técnico. Analisando com calma, participamos de 2 competições. No Carioca fomos competitivos, chegamos à semifinal. Terminamos em terceiro. Entendemos que o Vasco tem sempre que entrar para brigar, mas foi um processo. Na Copa do Brasil, infelizmente saímos. Ficamos frustrados, assim como o torcedor. Não era o resultado que queríamos. Estamos sempre buscando melhorar. Não vou entrar no mérito se vamos buscar 1 ou 2. Demos o orçamento para o Paulo e para a diretoria de futebol. E a gente vem certificando que vamos cumprir as metas. Se tiver oportunidade de mercado, vamos buscar o que for melhor para o clube. Um camisa 10 não é fácil. Poucos clubes no Brasil têm um camisa 10. Por isso, você tem várias formas de jogar. Tem clubes que não jogam com camisa 10 clássico. Dependendo da forma que você jogue, o meia pode jogar por dentro ou fora. Não vou entrar na questão tática, mas vamos estar atento. Temos um elenco muito competitivo. Trouxemos atletas e acreditamos no potencial, dentro do que é organizado. A gente em nenhum momento criou a expectativa de trazer um jogador específico. Se o Felipe Coutinho estiver disposto, disponível e cumprir todos os requisitos, vai ser muito bem-vindo. É muito mais da parte dele querer voltar do que a gente trazer, assim como foi o Alex Teixeira. Não vou entrar muito nesse tema por questões de confidencialidade. Tem coisas que não posso abrir, pelo contrato que temos de confidencialidade, não posso entrar no mérito do que foi gasto ou deixa de ser gasto. O que o Vasco já pagou é público, acabaram de fazer uma reportagem sobre o RC pago pelo Vasco. A gente já pagou mais de 30 milhões de reais. Por um lado, já pagamos dívidas antigas com a Ferj, com a CBF. O investimento realizado desde que viramos Safi vem sendo acompanhado e vem servindo como pagamentos de dívidas, salários, gramados. Luiz Melo. O Vasco hoje está na Libra e dentro dela está propondo mudanças desde a primeira proposta do grupo já aconteceram alterações. Entendemos que existe espaço para que essa convergência seja a melhor possível. Esperamos que em breve as diferenças entre Libra e LFF diminuam, como vem acontecendo. Luiz Melo informou que tem mantido diálogos com a Prefeitura para garantir segurança jurídica e investir no CT Moacir Barbosa. Hoje a gente tem 2 terrenos, o CT do profissional é um terreno municipal. A gente vem conversando bastante com a Prefeitura para que a gente consiga a segurança jurídica para fazermos esse investimento. Luiz Melo, sobre investimentos no CT. Luiz Melo afirmou que desde o início do projeto SAF, Sociedade Anônima do Futebol, o Vasco já quitou mais de 30 milhões de reais em dívidas. A gente já pagou mais de 30 milhões. Por um lado, já pagamos dívidas antigas com a Ferj, com a CBF. O investimento realizado desde que viramos SAF vem sendo acompanhado e vem servindo como pagamentos de dívidas, salários, gramados. Luiz Melo.
Luiz Melo. É inaceitável a gente não estar sentado na mesa conversando sobre o Maracanã. O Maracanã é a casa do Vasco e temos o direito de jogar lá. Luiz Melo discute as melhorias em São Januário em uma entrevista. Sobre São Januário, a gente entende o anseio do torcedor, começamos a focar em algumas melhorias de infraestrutura. O problema de São Januário é que ele não tem há muito tempo uma obra de infraestrutura. Você vai sempre fazendo maquiagens. Nós estamos chamando empresas especialistas nesse assunto, pois não é simplesmente dar um tapa e fazer a pintura. Juventude anuncia o ex-vascaíno Nenê. O jogador do Vasco, Léo, fez um pedido ao diretor executivo do clube, Paulo Brax, para que as premiações sejam divididas com os funcionários do CT Moacir Barbosa. Ele argumentou que os funcionários trabalham duro para o time e também merecem ser reconhecidos e recompensados pelo seu esforço. Léo, o zagueiro e capitão do Vasco, sugeriu ao diretor executivo de futebol Paulo Brax que as premiações conquistadas pela equipe ao longo da temporada sejam divididas com os funcionários do CT Moacir Barbosa. Ele acredita que isso pode contribuir para um ambiente mais leve e todos estarem felizes no clube. O Vasco teria entrado em contato com o Palmeiras para tentar a contratação do volante Jailson. O Vasco está interessado em saber as condições para um possível empréstimo do volante Jailson do Palmeiras. No entanto, o clube carioca ainda está aguardando uma resposta do Palmeiras sobre a disponibilidade de liberação do jogador antes de avançar nas negociações. Empresário do volante Jailson do Palmeiras diz que não houve contato do Vasco. O zagueiro Léo, contratado pelo Vasco em janeiro deste ano, se tornou uma liderança importante dentro do elenco em apenas 3 meses. Além de ter assumido a faixa de capitão da equipe, ele tem se destacado pela liderança positiva e pelo comprometimento nos treinamentos e jogos. O jogador já demonstrou preocupação com o bem-estar dos funcionários do CT Moacir Barbosa e também com a união do grupo. Dentre os 14 novos jogadores contratados pelo Vasco neste ano, Léo é um dos poucos que tem sido elogiado por unanimidade pelos torcedores, sendo um dos destaques da equipe neste começo de temporada. Com a saída de Nenê, Léo se tornará o capitão principal do Vasco. Mesmo já vestindo a braçadeira desde o início da temporada, o zagueiro costumava ceder a liderança a Nenê quando ele entrava em campo. Mas agora, com a saída do meia, Léo assumirá definitivamente o posto de capitão. Ele conquistou esse direito em apenas 3 meses no Vasco, mostrando um perfil de liderança e humildade que o tornou muito querido e respeitado no clube. Léo é descrito pelos relatos no Vasco como uma pessoa muito humilde e simpática. Ele tem o hábito de falar com todos no clube quando chega e fica preocupado quando não se lembra se cumprimentou alguém. Às vezes ele pergunta: "Eu já falei com você hoje?" Além disso, Léo costuma visitar a sala dos funcionários no CT para tomar café mais de uma vez por dia. Léo demonstra um grande interesse em conversar com os mais jovens e dar conselhos sobre a carreira no futebol e na vida pessoal. Ele costuma ter conversas mais profundas, procurando entender o que cada um busca e quais são seus objetivos. Esse tipo de atitude tem conquistado não só a simpatia dos jovens jogadores do Vasco, mas também de toda a comissão técnica e funcionários do clube. Eu digo muito que o extracampo interfere muito dentro de campo, como você é dentro de campo, como você trata as pessoas fora de campo, contou Léo. É mais ou menos igual a quando você está se preparando para um jogo, que você vê que sua alimentação e seu sono vão interferir lá dentro. Se você dorme bem, você pode render melhor. Então é assim com as pessoas também, eu acredito nisso. Por isso que sou o mesmo Léo de quando saí novinho, com 18, 19 anos, agora com 27. Um pouquinho mais maduro, mas a mesma pessoa, acrescentou ele. Onde ele foi, ele sempre brigou pelos funcionários que ganham pouco, explicou Gerson Odenburg, empresário do jogador. É um cara que volta e meia em treinos de 2 turnos, pega e leva os caras para almoçar, leva para a churrascaria. É uma preocupação dele com todo mundo, ele quer ver todo mundo feliz dentro do clube. Léo tem recebido muito carinho de funcionários, companheiros e torcedores do Vasco devido às suas atuações neste início de temporada. Inclusive, Léo voltou a fazer gol pelo clube, o que não ocorria há mais de 5 anos. No entanto, o zagueiro não é muito adepto à vida online e prefere receber elogios pessoalmente. Eu vou ser sincero, meu contato com a torcida é mais na rua, eu acesso muito pouco a rede social. Quem me conhece sabe, tem gente que manda mensagem e eu respondo depois. Tem amigo meu que está me seguindo aqui no clube e fica me zoando.
Pô, não precisa me seguir de volta, não risos. Eu falo, me desculpa, eu tenho que baixar o Instagram, conta ele. Léo já declarou em entrevistas que escolher o Vasco foi a melhor decisão de sua carreira. Quando você planta certas coisas, não quer dizer que você vai colher naquele momento, isso pode ser colhido depois. E eu planto já há bastante tempo para colher no momento que Deus acha que eu devo colher. Quando eu falei na coletiva que o Vasco foi a minha melhor escolha é porque eu estou me sentindo muito em casa, isso é muito visível. Parece que eu estou aqui há muito tempo. Quem me conhece sabe que quando eu falo as coisas, eu falo de coração. O Vasco foi uma escolha muito certeira na minha carreira, concluiu. A razão por trás da humildade e preocupação de Léo com os outros é a sua origem humilde. Ele é o irmão mais novo de uma família que enfrentou dificuldades financeiras, tendo que contar com a ajuda de terceiros para conseguir alimentação, por exemplo. Léo é natural do Rio de Janeiro e tem 7 irmãos. Durante a infância, ele viveu na comunidade de Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Em entrevistas, ele já relatou que a casa em que moravam tinha muitas goteiras e que enfrentou muitas dificuldades até conseguir se tornar jogador profissional de futebol. Eu sempre faço uma reflexão sobre a minha vida, muito mesmo. Todo dia eu paro, vejo de onde eu saí, onde eu cheguei, como foi o início, que foi muito difícil. Era uma preocupação muito grande que eu tinha por ser o responsável por mudar a história da minha família. Isso às vezes te atrapalha um pouquinho dentro de campo porque você quer resolver tudo, mas você não vai conseguir resolver tudo naquele momento. É uma responsabilidade que desde cedo peguei para mim. Com o tempo você vai amadurecendo, entendendo que cada coisa, cada lugar tem o seu tempo. Léo comprou um apartamento em Nilópolis para seus pais, mas seus irmãos ainda vivem no terreno em São João de Meriti. No entanto, o lugar passou por reformas e agora cada um tem a sua própria casa. Léo, zagueiro do Vasco, retornou ao Rio de Janeiro após jogar por Bahia e São Paulo nos últimos 5 anos. Ele atualmente vive na Barra da Tijuca com a esposa Sabrina e suas 2 filhas, Laura e Luísa, sendo que a mais nova nasceu este ano. A gente passou um período da infância meio sofrido. Quando chovia, parecia que a chuva estava dentro da nossa casa. Tinha que escolher um canto para a goteira não cair nos nossos olhos, entendeu? Lembrou Renato, 38 anos, um dos irmãos do zagueiro. A gente passou um período que a minha mãe, quando sabia que tinha uma casa doando algum alimento, ela enfrentava uma fila enorme para pegar. Quem acompanhava ela muitas vezes era eu. Carcaça de frango, sabe? Ela ficava na fila para pegar carcaça para fazer para a gente. Só aí você entende que foi uma infância sofrida, completou. Renato, irmão de Léo, acredita que a vida deles começou a mudar muito antes de 2015, quando Léo foi campeão brasileiro sub-20 pelo Fluminense. A mudança já veio desde lá de trás, não foi agora. Meu irmão, quando saiu de casa com 11, 12 anos, ele falou: "Deixa eu ir porque vou mudar a vida da minha família." Puma Rodrigues liderou o ranking de desarmes no Campeonato Estadual 2023. O agente do meio-campista uruguaio Franco Fagundes irá conversar com Paulo Brax nos próximos dias. Em busca de um jogador para a posição de camisa 10 nesta temporada, o Vasco está enfrentando dificuldades no mercado. O departamento de futebol está avaliando diferentes possibilidades, mas até agora não encontrou um nome para ser a referência do time em 2023. Paulo Brax tentou contratar Isco e Papu Gomes, mas as negociações não avançaram devido aos altos valores exigidos. O Vasco está considerando a possibilidade de contratar o meia uruguaio Franco Fagundes na próxima janela de transferências. Depois de tentativas frustradas de contratar Isco e Papu Gomes devido aos altos valores exigidos, o clube já havia negociado com Fagundes há alguns meses, mas as partes não chegaram a um acordo na época. Na ocasião, as negociações progrediram, mas o Nacional Uru pediu 8 milhões de dólares, cerca de 39 milhões de reais na cotação atual, e o Vasco não estava disposto a pagar esse valor. Recentemente, o assunto voltou à tona e há uma chance de que a contratação de Franco Fagundes pelo Vasco seja concretizada na próxima janela de transferências. O Nacional Uru está disposto a reduzir o valor para vender Franco Fagundes ao Vasco. O clube precisa de dinheiro e vê na transferência do meia uma boa oportunidade de mercado. Os representantes do jogador estão interessados em colocá-lo no Vasco, acreditando que o mercado brasileiro é muito atrativo e o clube carioca é uma possibilidade interessante.
O agente de Fagundes terá uma conversa com Paulo Brax nos próximos dias para tentar reabrir as negociações com o Vasco. O departamento de futebol do Vasco está bastante interessado no nome do jogador. Franco Fagundes é uma das grandes promessas do Uruguai. Com apenas 22 anos, é visto como uma das joias do futebol uruguaio. Jogando como meia, é considerado um camisa 10 clássico com excelente visão de jogo e capacidade de servir seus companheiros. Além disso, tem habilidade para chegar à área adversária e marcar gols. Franco Fagundes é um jogador que se encaixa no perfil desejado pela 777, já que é jovem e tem potencial de crescimento no futebol, o que pode gerar bons retornos financeiros para a empresa no futuro. Marlon Gomes presta homenagem a Nenê, destacando a importância do jogador como uma referência para todos. O diretor de um instituto tentou explicar por números o motivo pelo qual o Vasco apareceu atrás de clubes mineiros em uma pesquisa sobre torcidas. Felipe Nunes, diretor da Quaes, explicou que a queda do Vasco no ranking das maiores torcidas do Brasil em relação a outros levantamentos se deve à metodologia utilizada na pesquisa CNN Sports. Itatiaia, Quaes. Apenas a primeira opção respondida pelos entrevistados foi considerada, o que afetou a posição do clube. De acordo com o diretor da Quaes, Felipe Nunes, a pesquisa focou na primeira opção de time de coração dos entrevistados, e isso pode ter afetado a posição do Vasco em relação a outros levantamentos de torcida que consideram também a segunda opção. Ele explica que o Vasco foi muito citado como segundo time do coração, o que não foi levado em conta nessa pesquisa, resultando em uma posição abaixo de clubes mineiros como Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Quaes optou por separar o que é torcedor do que é simpatizante. Isso tem significância sobre o que é o resultado. A gente chegou na casa das pessoas e perguntou se ela se considera uma torcedora de futebol. Depois a gente perguntou para qual time você torce, disse. A gente precisava identificar qual é a prioridade da pessoa na hora de consumir, de assistir ao jogo, de ouvir no radinho, o que ela vai ouvir primeiro. Isso tem um impacto sobretudo na torcida do Vasco. O Vasco é o típico time que tem muita gente de segunda opção. Isso impactou no resultado. Nas outras pesquisas, o Vasco aparece maior porque somava a primeira e segunda escolha. A gente não fez isso, completou. A pesquisa realizada pela CNN Sports em parceria com a Rádio Itatiaia e o Instituto Quaes revelou que o Flamengo continua a ter a maior torcida do Brasil, seguido por Corinthians, Palmeiras e São Paulo nesta ordem. Na quinta colocação, com 5% das menções, estão Atlético e Cruzeiro que dividem a posição. O Cruzeiro excluiu o Vasco da Gama de seu plano de credores. O Cruzeiro apresentou a nova lista de credores do plano de recuperação judicial da associação. A atualização traz uma série de clubes que possuem créditos com a associação. Chama a atenção que parte das agremiações, entre eles Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco, foram excluídos da atualização em relação à primeira lista, apresentada ano passado. Alguns clubes foram excluídos da nova lista de credores apresentada pelo Cruzeiro em seu plano de recuperação judicial, enquanto outros foram mantidos. O Palmeiras, por exemplo, teve seu crédito de R$ 1.497.345 excluído devido a um caso que ainda está em discussão na CNRD e em segredo de justiça. O São Paulo, Corinthians e Vasco também tiveram seus créditos excluídos, mas não foi explicada a origem dos mesmos. Até o momento, esses clubes não se manifestaram sobre a exclusão de seus créditos. O jogador Gabriel Peck prestou homenagem ao companheiro de time Nenê, chamando de vovô, e agradecendo por tudo. Edmundo esclarece sobre sugestão de Lucas Moura para o Vasco. Só para esclarecer, no meu canal falamos muito sobre o Vasco e um seguidor nosso perguntou sobre o Lucas Moura se seria uma boa. Para mim seria sim uma ótima oportunidade de ter um jogador de alto nível e que muda patamar de time, por estar em fim de contrato e caso volte ao Brasil. Vasco foi o time que criou as melhores chances de gol no estadual. Força Jovem se pronuncia sobre TAC do Ministério Público. O Ministério Público publicou em sua rede social que foi distribuída ação de execução em desfavor da torcida organizada Força Jovem do Vasco, por suposto descumprimento do TAC. Em primeiro lugar, cabe registrar a contradição existente na publicação, pois tanto no post quanto o início do texto, o MP diz ter proposto ação de execução em desfavor da torcida.
mas no segundo parágrafo, atribui o suposto descumprimento ao Clube Vasco da Gama, demonstrando o grave erro de continuação das informações prestadas, tornando a publicação um verdadeiro desserviço de informação ao cidadão. Feita esta observação, cumpre esclarecer que a Força Jovem do Vasco ainda não assinou o novo TAC, portanto, não há que se falar em descumprimento do referido instrumento de ajuste de conduta, uma vez que a torcida ainda não firmou o referido compromisso. O motivo de a torcida não ter assinado o TAC reside no fato de o doutor promotor de justiça Rodrigo Terra não ter cumprido o que foi acordado junto aos deputados da Câmara Estadual, Anatorg e diversos presidentes das torcidas organizadas do Rio de Janeiro. O acordo de cavalheiros havido entre as partes, nos debates que antecederam a elaboração da Lei de Anistia das Torcidas Organizadas, Lei 9.883/22, consistia no sentido de, após a elaboração e assinatura no novo TAC pelas torcidas organizadas, o Ministério Público pediria a extinção ou suspensão das punições existentes, mas como dito acima, tão logo foram concluídos os debates, o ilustre promotor Dr. Rodrigo Terra afirmou que não cumpriria o acordado. Este lastimável posicionamento do ilustre promotor inviabilizou momentaneamente a assinatura do TAC, mas cumpre informar que a Força Jovem do Vasco, através de seu advogado, aliados à Anatorg e Comissão de Estudos do Juizado Especial do Torcedor da OAB Rio de Janeiro, envidaram todos os esforços possíveis para o fim de resolver a questão e, uma das sugestões seria a substituição das punições por serviços comunitários em casas geriátricas, orfanatos e outras instituições de caridade, dando um resultado útil aos processos. Outro fato que merece destaque são os desdobramentos das investigações em razão das brigas ocorridas no dia 05/03 no jogo entre Vasco e Flamengo. Sobre esta questão, a maior injustiça recaiu sobre a pessoa que mais se esforçou para que não houvesse conflitos no fatídico dia, o presidente da Força Jovem do Vasco, Sr. Fabiano de Souza Marques, que mesmo tendo se reunido com o BEP para alinhar o esquema de segurança no deslocamento da torcida ao estádio, com registro de comunicação via e-mail, participação de reunião junto ao comando do BEP registrado em ata, assim como imagens do deslocamento da torcida até ao estádio sem qualquer intercorrência, o mesmo acabou amargando um mandado de prisão temporária. Este fato é um absurdo máximo, tendo em vista que a Justiça não expediu mandado de prisão para nenhuma das pessoas que de fato participaram das brigas, enquanto o presidente da Força Jovem do Vasco, que comprovadamente esteve o tempo todo à frente da torcida e junto ao policiamento, acabou sendo o maior prejudicado. O advogado da Força Jovem do Vasco não está poupando esforços para demonstrar o grande erro do judiciário, mas como o tribunal só costuma tramitar com agilidade os processos para chancelar as injustiças cometidas pelo Ministério Público, resta ao ilustre causídico aguardar a trâmite desigual para análise do seu pedido de revogação de prisão temporária feito em favor do presidente da Força Jovem do Vasco. Contudo, o ilustre promotor ignorou todos os apelos e sequer recebeu as partes interessadas para debater essas possibilidades, demonstrando seu total desprezo pelo diálogo e solução efetiva do impasse. O fato é que existem diversos processos contra as torcidas que tramitam há anos sem conclusão e sem dar uma resposta à sociedade, pois, em que pese para o Estado manter as torcidas longe dos estádios, mesmo que de forma provisória, através de processos que não chegam ao fim possa dar uma falsa impressão à sociedade de que o problema está resolvido. A verdade é que mesmo sem a presença das torcidas nos estádios a violência continua a acontecer em dias de jogos, comprovando que esta questão tem muito mais a ver com segurança pública do que efetivamente com as torcidas organizadas. Léo homenageia Nenê. Foi um prazer atuar novamente ao seu lado e aprender ainda mais com você no dia a dia. Lelê diz que não chegou a conversar com o Vasco e pede desculpas aos vascaínos. Antes de eu acertar com o Fluminense, teve expectativa de eu ir para o Vasco e tiveram rumores que eu tinha dado palavra, porém, eu não conversei com ninguém. Peço até desculpa a todos os vascaínos e a equipe do Vasco. Lelê, após receber as premiações do Campeonato Carioca. Clubes se reúnem em Brasília com o Ministério da Fazenda e se dizem contra a CBF receber por apostas esportivas. Na reunião que ocorreu em Brasília nesta terça-feira, dirigentes dos clubes de Rio e São Paulo demonstraram ao Ministério da Fazenda o descontentamento com a postura da CBF, que pleiteou o recebimento de um percentual do dinheiro das apostas esportivas dos jogos no Brasil.
Representantes de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Fluminense e Bahia foram contra a CBF receber os valores pelos jogos entre clubes, já que tem direito apenas aos jogos da seleção brasileira. A alegação de que os campeonatos são da CBF também não foi bem vista pelos dirigentes. A intenção da CBF ter acesso a 20% dos recursos a partir dos 4% que sugere ser repassado da receita total com apostas. Outro incômodo dos clubes em relação ao pleito é que a entidade teria, em encontros anteriores com o governo federal, dito ser representantes das equipes brasileiras. A CBF esteve representada em reuniões com o governo por Alcino Rocha, secretário-geral. De acordo com o que diz hoje o texto da Lei 13.756/18, entidades desportivas brasileiras que cederem suas marcas para casas de apostas terão direito a 1,63% da receita líquida obtida por loterias de apostas.